Mateus capítulo 27, o versículo 51. Mateus 27, o versículo 51 diz assim: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Irmãos, às vezes os melhores sermões são sem palavras. Os melhores sermões são sem palavras. Eu lembro, há alguns anos atrás, eu preguei um sermão para crianças, onde eu usei como base da nossa reflexão a confecção de um bolo. Eu convidei a minha mãe, nós montamos uma mesa, e sobre essa mesa nós colocamos vários ingredientes para fazer um bolo. E cada ingrediente simbolizava um tipo de membro na igreja. E o bolo todo era a igreja, era uma mensagem sobre igreja, uma ilustração sobre como a igreja é formada. O sermão era para criança, mas no final muitos adultos estavam atentos, prestando atenção, com prazer e se divertindo. Não é difícil de entender o porquê. Todos nós gostamos de uma boa história, todos nós gostamos de uma boa ilustração. Haja vista as parábolas. Jesus pregou muitas parábolas, ou através de parábolas, que são histórias contadas para ilustrar uma verdade espiritual. No momento que Jesus morreu lá na cruz, Deus pregou um sermão sem palavras. Numa das cenas mais dramáticas de toda a Bíblia, a morte de Jesus na cruz, paralelo àquela cena lá no templo, em Jerusalém, ou seja, em outro lugar, no templo em Jerusalém, diz o texto: o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. De alto a baixo. Veja bem, ninguém sonhava que tal coisa pudesse acontecer. Nenhum judeu pensava na possibilidade do impacto desse evento sem precedentes. O véu do templo se rasgando de alto a baixo. Lá no templo em Jerusalém, havia um véu ou uma cortina, e nós vamos falar do simbolismo dessa cortina. E essa cortina, de maneira miraculosa, no momento em que Jesus morria lá na cruz, essa cortina foi rasgada em duas partes, de alto a baixo. O que isso significa? O que Deus estava pregando através desse sermão sem palavras? O que significa essa cortina rasgada? Nós vamos considerar três respostas para essa pergunta. E a primeira resposta, o que significa essa cortina rasgada, é que a barreira foi removida. No templo judeu, lá em Jerusalém, ou tudo no templo judeu, lembrava as pessoas que elas deveriam ficar longe. O templo foi construído justamente para lembrar as pessoas que elas deveriam ficar longe. No templo havia lugares previstos para as mulheres. Olha, vocês só podem ficar aqui, vocês não podem ir além daqui. No templo também havia um lugar especial e reservado para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Olha, vocês não podem passar daqui, esse é o limite de vocês. No templo havia um altar de bronze, onde os sacrifícios eram feitos. Havia escadarias que levavam a vários compartimentos no templo. Mas tudo estava dizendo: mantenha-se longe. Mas dentro do templo, propriamente dito, havia dois espaços principais: o lugar santo e o lugar santíssimo, muitas vezes chamado de Santo dos Santos. Somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santo, era um lugar reservado para os sacerdotes. E eles só poderiam entrar ali numa determinada ou de uma determinada maneira.
e em alguns momentos especiais para realizar algumas funções especiais. Ou seja, ninguém entrava no templo por entrar. Ninguém entrava no lugar santo simplesmente, eu vou ver o que tem ali dentro, eu vou passar um tempo ali dentro do lugar santo. Não havia esse tipo de atitude. Se você era sacerdote, e se era a sua escala, e se era o seu dia de trabalhar no templo, você vinha para o templo, você ia até o lugar santo, e você realizava o trabalho de Deus, e depois você saía. Não era um lugar para lazer, não era um lugar para passeio, não era um lugar de descanso. O trabalho realizado lá era importante, era realizado por homens escolhidos por Deus. Somente isso. Esse era o lugar santo. Mas ainda havia um outro lugar mais sagrado, mais santo, chamado lugar santíssimo, ou como eu já disse, Santo dos Santos. O centro do culto judaico acontecia justamente no Santo dos Santos, naquela pequena área. Se você ler Levítico, capítulo 16, você vai encontrar alguns detalhes do que acontecia no Santo dos Santos. Por exemplo, apenas um homem podia entrar no Santo dos Santos. Ele era o sumo sacerdote, só ele tinha a autorização de Deus para entrar no Santo dos Santos. E ele podia entrar no Santo dos Santos um dia por ano, no chamado dia da expiação. Era um único dia no qual ele poderia entrar ali, e ele deveria vestir roupas especiais, ele deveria trazer consigo o sangue de um bode ou de uma cabra, e ele deveria aspergir esse sangue sobre o propiciatório, a tampa da arca da aliança, que continha dentro dela as 10 leis, ou as tábuas dos 10 mandamentos. Se qualquer outra pessoa, além do sumo sacerdote, entrasse no Santo dos Santos, ela seria imediatamente fulminada por Deus. Se o sumo sacerdote entrasse em qualquer outro dia, que não fosse o dia da expiação, ele seria imediatamente fulminado por Deus. Se o sumo sacerdote viesse sem o sangue de cabra ou de bode para aspergir sobre o propiciatório, ele seria imediatamente fulminado por Deus. Se ele entrasse no Santo dos Santos sem antes ter feito sacrifício por si mesmo e pelos seus próprios pecados, ele seria imediatamente fulminado por Deus. Aquele lugar era um lugar tão reservado, a presença de Deus era um lugar tão reservado, que o sacerdote, nas suas roupas especiais, ele tinha guizos, sininhos pendurados na bainha das suas roupas, e à medida que ele fazia movimento dentro do Santo dos Santos, as pessoas, os outros sacerdotes que estavam do lado de fora, eles podiam ouvir que o sumo sacerdote estava vivo, enquanto eles ouviam os guizos, os sinos das suas roupas. Mas se os guizos parassem de tocar, se os sininhos parassem de ecoar, as pessoas do lado de fora saberiam que o sumo sacerdote tinha sido fulminado dentro do Santo dos Santos. E como tirá-lo lá de dentro? Então ele entrava com uma corda amarrada na cintura, a outra extremidade da corda ficava do lado de fora, e ele então fazia o seu serviço. Se ele não fosse fulminado pela presença de Deus, ou se ele fosse fulminado pela presença de Deus e morresse dentro do Santo dos Santos, os outros sacerdotes poderiam puxar o seu cadáver de dentro do lugar santíssimo. Ou seja, tudo naquele sistema gritava: fique longe, afaste-se, não se aproxime, você não está qualificado para entrar na presença de Deus. Era como se o próprio templo fosse um grande obstáculo. Não era o lugar de buscar Deus, não era o lugar de estar com Deus, era o lugar de ter horror à presença de Deus. Caso os judeus fossem tentados ou esquecessem as proibições, se eles decidissem tomar o assunto por conta própria, Deus ordenou que se colocasse uma cortina entre o lugar santo e o Santo dos Santos. É essa cortina que o texto se refere. O lugar santo era separado do lugar santíssimo por uma cortina. Agora, quando a gente pensa numa cortina, vem à nossa mente as cortinas da nossa sala, não é? Ou do nosso quarto.
São aqueles véuzinhos, são aqueles tecidos muitas vezes esvoaçantes, leves, gostosos de ter na janela, mas a cortina do templo não era assim, era totalmente diferente. Êxodo 26, 31 descreve um véu de linho fino, trançado de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Essa cortina, dizem os estudiosos e alguns escritores judeus antigos, dizem que ela media cerca de 60 metros de comprimento por 6 metros de altura, e ela tinha pelo menos a espessura da palma da mão de um homem, um tecido trançado com pelo menos a espessura da palma da mão de um homem. Dizem que para carregar aquela cortina era necessário pelo menos 300 homens. Aquela cortina nunca poderia ser rasgada pelas mãos dos homens. Só Deus poderia rasgar uma cortina assim. E é isso que Mateus está nos dizendo quando ele diz que ela foi rasgada de alto a baixo. Ou seja, ela não foi rasgada pelo homem de baixo para cima, mas ela foi rasgada por Deus de alto a baixo. Deus está dizendo: eu removo a barreira, eu dou acesso à minha presença a todos os homens. A barreira foi removida e agora todos podem ter acesso a Deus. O que a cortina significa? Barreira retirada. Segundo, o que a cortina representa, o caminho foi aberto. Hebreus capítulo 10, os versículos 19 e 20 dizem assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. A palavra temos, ou nós temos, ela denota um privilégio no original. Ela designa um privilégio. Nós somos privilegiados, porque podemos ter essa confiança. E eu fui buscar o significado da palavra privilégio. E privilégio significa vantagem realizada por uma pessoa ou grupo de pessoas. Mais ainda, privilégio significa oportunidade para fazer algo especial, algo agradável. Então o autor aos Hebreus está dizendo: irmãos, nós temos esse privilégio, que é entrar no Santo dos Santos, que é ter esse acesso. Irmãos, é um privilégio enorme ser um cristão. Pelo amor de Deus, não esconda no seu trabalho, na sua vizinhança, no meio da sua família, não esconda o privilégio de você ser um cristão, porque cristão tem certas vantagens dadas a nós por Deus. Hebreus 10, 19 diz que nós temos o direito de entrar na presença de Deus diretamente. Enquanto eu pensava sobre isso, escrevia esse sermão, eu fiquei imaginando o que seria ganhar o privilégio de entrar ou de ter uma audiência com a rainha da Inglaterra. Veja, existem vários protocolos para se estar com a rainha da Inglaterra. Por exemplo, se você estiver com ela, você não pode estender a mão para apertar a mão da rainha. Nós brasileiros gostamos de abraçar, não é? Então a rainha vem chegando e você: e aí, tudo bem? Como é que vai a senhora? E tal, toca aqui. Não existem essas coisas, existem protocolos. Você sabia, por exemplo, que ela usa uma luva e ela não toca as pessoas com a sua mãozinha, ela toca com a luva. Existem protocolos. Se ela estende a mão, você estende a mão. Se ela não estende a mão, você não estende a mão. Agora imagina, você ganhou a oportunidade de ter uma audiência com ela. Então você entra nos magníficos palácios, nos magníficos salões do Palácio de Buckingham, lá em Londres, na Inglaterra, e você é acompanhado por aqueles soldados com aquelas fardas interessantes, e você é convidado a estar na câmara interior, e você está ali, e você é cumprimentado pela rainha. E agora você está diante da rainha e você ouve a rainha dizer: o que eu posso fazer por você?
E você sabe que ela pode muita coisa, afinal, ela é a rainha. Talvez ela possa conceder até o seu pedido. Irmãos, um encontro com a rainha seria de fato um privilégio, se você gosta ou não dela, se você é simpático ou não a ela. É um privilégio estar com a rainha. Mas é provável que não aconteça. A rainha não é uma pessoa muito acessível, porque ela é extremamente importante. Eu não sou cidadão britânico, então pensa bem, eu vivo num país subdesenvolvido, do outro lado do oceano, eu não tenho nenhuma chance de ter uma audiência com a rainha da Inglaterra. Esse privilégio não pertence a mim. Mas, meu querido, aos olhos de Deus eu posso. Através do sangue de Jesus, eu posso entrar na sala do trono do céu. É isso que Hebreus capítulo 10 quer dizer, quando diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho através da cortina. Está dizendo, eu e você temos o privilégio de entrar na presença, não da rainha, mas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador do céu e da terra, daquele que vive para sempre. É esse privilégio que Ele está nos dando pela morte de Jesus lá na cruz. Ele derruba o muro que nos separava de Deus. E agora nós podemos ir diretamente a Deus a qualquer hora, desde que nós nos aproximemos dEle pelo sangue de Jesus, sem fazer nenhum tipo de exigência, mas apenas tendo o sangue que Jesus derramou na cruz como base da nossa relação com Deus. Você entende isso? Isso é privilégio, irmãos. Em comparação com o antigo sistema que mantinha os homens distantes, este é verdadeiramente o novo caminho, porque o caminho antigo dizia, afaste-se de Deus, mas o novo caminho diz, venham todos, vocês são bem-vindos. Esse caminho é novo, e esse caminho é vivo, porque ele é aberto por Jesus, que morreu, mas ressuscitou dos mortos. Irmãos, eu sou amigo pessoal de Deus, não porque eu sou pastor, eu sou amigo pessoal de Deus, porque Jesus morreu na cruz em meu lugar. Irmãos, eu sou membro da própria família de Deus, porque Jesus me convidou para isso. Irmãos, eu sou cidadão do céu, com o privilégio de ter acesso a Deus, o tempo, a hora, a circunstância que eu quiser. Isso me dá uma dianteira, isso me dá uma vantagem, isso me dá uma entrada, isso me dá um privilégio, e essa posição é dada a cada filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, quantas e quantas vezes eu tenho conversado com várias pessoas, e depois que elas tiveram um encontro com Jesus, elas me dizem assim, pastor, eu não sabia que eu podia ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Como isso faz diferença em minha vida. Queridos, é exatamente isso que a cortina representa. Quando ela foi rasgada, ela nos dá a possibilidade de ter esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Nós temos o privilégio de uma audiência com o próprio Criador do universo, não com a rainha da Inglaterra, a qualquer hora, em qualquer lugar, todas as vezes que nós quisermos. Esses dias eu achei na internet uma lista das pessoas mais influentes do mundo. Nessa lista você vai encontrar Hillary Clinton, Sting, Christy Christie, Amy Chua, Mark Zuckerberg, Angela Merkel. Você vai encontrar várias pessoas que você conhece e várias outras que você nem nunca ouviu falar. Eu não me preocupei em achar o meu nome ou procurar o meu nome naquela lista. Eu também não procurei o nome do Alexandro naquela lista. Eu sei que o nosso nome não está lá. Eu admito francamente, as pessoas que estão naquela lista, elas têm vantagens do ponto de vista humano que eu, ou o Alessandro, ou o Pedro, nós não temos. São vantagens de ter um nome na lista das pessoas mais influentes do mundo. Aquelas pessoas estão na lista e elas têm seus privilégios. Quando elas falam, todos querem ouvir. Elas podem ir onde eu não posso ir. Elas têm acesso aos melhores lugares deste mundo. Elas têm acesso aos ingressos, aos eventos, mesmo quando os ingressos estão esgotados. Elas têm salas VIPs
nos melhores aeroportos do mundo, elas têm lugares cativos nos melhores restaurantes, elas têm os melhores quartos, nos melhores hotéis, nos lugares mais fantásticos do mundo. A palavra que elas citam é ouvida e é reproduzida pela imprensa. É assim que o mundo funciona. São pessoas influentes. E ao ler aquela lista e constatar que o meu nome não estava lá, eu disse: e daí? Qual o problema? Porque, irmãos, através do sangue de Jesus, eu tenho acesso imediato ao trono de Deus. Talvez eu não vá assistir os melhores shows da Broadway, talvez eu não tenha ingresso ou entrada nos melhores restaurantes ou nos melhores hotéis, mas, irmãos, eu tenho acesso à presença de Deus. Isso significa que eu posso vir a hora que eu quiser, qualquer lugar, em qualquer circunstância, quantas vezes eu quiser, por qualquer razão que eu quiser, que o meu Pai Celestial não vai me colocar no final da fila. Irmãos, é maravilhoso ter esse tipo de acesso, e isso é para todo filho de Deus. O caminho está aberto, o caminho está aberto, não tem como ficar melhor, você tem acesso a Deus. Isso é o maior privilégio que qualquer ser humano pode ter sobre a face da terra. O que a cortina representa? A cortina rasgada, terceiro e último, ela representa a esperança confirmada. Ela não apenas representa uma barreira removida, não apenas representa um caminho que foi aberto. Essa cortina rasgada, ela significa que a nossa esperança de vida eterna foi confirmada pelo próprio Deus. Hebreus 6, 19 e 20 dizem assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme, segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, esses versículos declaram, em linguagem muito simples, que nós temos uma âncora na nossa alma, e essa âncora não pode ser removida. Você já viu as âncoras dos navios modernos? Elas são enormes. Essa aqui, por exemplo, mede 2 vezes e um pouquinho mais o tamanho dessa moça. Essa outra âncora aqui, enorme, esses 2 rapazes estão aí do lado dessa âncora, elas são enormes porque os navios que elas precisam segurar são enormes. E aí as tempestades vêm e balançam os navios de um lado para o outro, mas se a âncora está segura no fundo do mar, mantém o navio seguro. Âncora que não está segura não tem utilidade alguma. Âncora prova o seu valor no meio da tempestade, no meio do vento, quando ela segura o navio e não permite que ele seja levado pelo vento ou pelas ondas. Então, para manter um navio no lugar, a âncora tem que estar firmemente alojada no fundo do oceano. Se a âncora estiver sobre a areia, ela não vai segurar o navio. Hebreus capítulo 6 diz que a nossa âncora, Jesus, a nossa âncora é firme, porque ela está atrás da cortina, ela está na presença do próprio Deus. Nós temos uma âncora, e essa âncora não pode ser removida, ela não pode ser arrastada. A nossa âncora é Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote, é Ele que abriu o caminho por trás da cortina, na presença de Deus, e porque Ele não pode ser removido, Ele não pode ser arrastado, nós não podemos ser movidos da presença de Deus. Você sabe o quão sério é isso? Você imagina o quão profundo é isso? Essa é uma boa notícia, essa é uma notícia magnífica para todos aqueles que lutam com o sentimento de sua própria fraqueza, com o sentimento da sua própria derrota. Muitos cristãos se sentem como o homem lá de Marcos, capítulo 9, versículo 24, dizendo: Senhor, eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Irmãos, lá no fundo, nós acreditamos, lá no fundo, nós sabemos que Jesus é o nosso Senhor, lá no fundo, nós o amamos, ainda que o nosso amor não seja perfeito, nós o amamos, mas quando nós olhamos no espelho,
e a gente vê as nossas mazelas, e a gente vê a nossa vergonha, e a gente vê os nossos pecados, eles nos condenam, eles nos envergonham, promessas que foram quebradas, votos que nós não cumprimos, palavras duras que nós dissemos a outras pessoas, atos cruéis e intencionais que nós cometemos. Nós olhamos no espelho e vemos como nós falhamos com aqueles que confiaram em nós, e se nós pensarmos muito a respeito disso, nós começamos até a duvidar que de fato nós somos cristãos de verdade. E é aí, irmãos, que a boa teologia faz diferença. É aí, irmãos, que nós precisamos lembrar que Hebreus capítulo 6 diz que nós temos uma âncora, e essa âncora, irmãos, não é a nossa fé, essa âncora não está baseada nos nossos méritos, na nossa bondade, naquilo que nós somos, naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. A nossa âncora é Jesus Cristo. A nossa fé, se estiver alicerçada em Jesus, então nós temos uma esperança que nem mesmo a nossa vergonha, a nossa derrota, o nosso fracasso pode remover do nosso coração. Se Cristo é a nossa âncora, a âncora da nossa alma, então nós podemos descansar seguros, porque a nossa âncora não será arrastada para fora da presença de Deus, e ela nos mantém seguros nessa presença gloriosa. Até as tempestades de uma consciência culpada não nos arrastarão para fora da presença de Deus. Esses dias eu li a história simples de um cristão idoso. Ele conta na sua pequena história, daquele dia que ele foi à igreja e ele estava se sentindo um lixo, ele estava se sentindo fracassado, e era dia de ceia, e ele já estava arrependido de ter ido à igreja. Nossa, logo hoje, eu me sinto tão mal com os meus pecados. Então ele tomou uma decisão. Quando os elementos da ceia passaram, o pão e o vinho, ele decidiu, não vou participar, porque ele estava se achando tão indigno. Então, alguns lugares ao seu lado, estava uma jovem moça, e ela também se recusou a pegar o pão e o vinho, e ele conta que ele a viu baixando a cabeça, e as lágrimas correram pelo rosto daquela moça, e aquelas lágrimas comoveram o coração daquele velho cristão, a ponto de fazê-lo lembrar da verdade do Evangelho, verdade que ele próprio precisava lembrar para si mesmo. E com um sussurro que foi ouvido por toda a igreja, ele disse para aquela moça: vamos moça, pegue os elementos, eles foram feitos para pecadores como eu e você. E ela participou, e ele também participou. Irmãos, vocês entendem, esse é o significado mais profundo da ruptura daquela cortina. A lei que nos condenava, essa lei, depois de ter sido condenada à cruz, ela morreu. Quando Jesus morreu, a velha lei morreu com ele. Não são os meus fracassos que me afastam de Deus, não são os meus pecados que me afastam de Deus. Se eu estou ancorado com Jesus, a minha vergonha, o meu fracasso, a minha derrota não são suficientes para me afastar de Deus. É por isso que Paulo escreveu em Romanos que nem a morte, nem a vida, nem nenhuma criatura dessa terra ou de qualquer outra dimensão pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:1 também diz: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O caminho do céu está aberto a qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar. É por isso que nós sabemos que temos a vida eterna, porque não depende de nós, não somos nós que estamos firmes ou deixamos de estar firmes, é Jesus. Ele é a âncora, é Ele que nos segura. Certamente nós vamos balançar pelas tempestades da vida, certamente quando as sextas-feiras chegarem em nossa vida, nós vamos balançar de um lado para o outro, mas se a âncora está segura, você não será arrastado para fora da presença de Deus. É possível que você sinta um grande peso, o peso do pecado, e você quer saber se Jesus vai recebê-lo. Talvez você pense que os seus pecados são grandes demais, que as suas transgressões são tantas, que nem mesmo Jesus será capaz de restaurar você. Muitas pessoas se sentem assim. Na verdade, todos nós nos sentimos assim, algum dia ou outro, e na verdade, se formos honestos, se nós formos honestos, nós nos sentiremos assim.
se avaliarmos o nosso interior. Mas, querido, há uma mensagem para você que vem da cortina rasgada, uma mensagem sem palavras, que diz: não tenha medo, não deixe que seus pecados o mantenham longe de Deus. Deus abriu a porta do céu, você vai entrar por ela. O bispo J.C. Riley, bispo anglicano de séculos passados, ele resumiu o verdadeiro significado da cortina rasgada nessas palavras, dizendo: nossos pecados podem ser muitos e grandes, mas o pagamento feito pelo nosso ótimo substituto supera todos eles. Você acredita nisso? Então venha e veja por si mesmo. Venha e veja. Venha Jesus e veja como é grande a misericórdia dele. Irmãos, a cruz revela o coração de Deus, e o coração de Deus está cheio de amor e misericórdia e graça para pecadores como eu e você. Quando Jesus morreu naquela cruz, o Pai pregou um sermão sem palavras, quando aquela cortina foi rasgada de alto a baixo. O Pai pregou um sermão que dizia assim: você é bem-vindo à minha família, nada pode nos separar agora, nada pode. Nós podemos ser grandes pecadores, mas Jesus é um Salvador ainda maior. Não tenha medo, confie nele. Por favor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Espírito Santo, de fato eu espero que tu mesmo esteja falando ao coração de toda a gente aqui nessa noite. Aplica essas pobres palavras anunciadas por esse pobre pregador a cada coração e vida. Cabeça curvada, os olhos fechados. Querido, eu estou falando do privilégio de ter Jesus como dono e Senhor da sua vida. Eu não sei a sua história, eu não sei o seu fundo religioso, eu não sei a sua experiência com Deus. Mas o que eu sei, eu estou lhe dizendo nessa noite: é maravilhoso andar com Jesus. Então deixe-me lhe fazer uma pergunta muito íntima e pessoal, e você vai responder apenas para você mesmo. Algum dia na sua vida, você fez uma oração em que você entregava o controle da sua vida a Jesus Cristo? Pense bem. Um dia em que você fez uma oração, e nessa oração sinceramente você dizia: Deus, eu entrego o controle da minha vida a Ti. Se você não lembra de ter feito essa oração, ou se você tem certeza que nunca fez essa oração, então aqui agora, eu convido você a orar comigo a oração que eu vou fazer. Eu vou orar esta oração, palavra por palavra, e eu quero convidar você a repeti-la comigo no seu coração. Eu tenho feito essa oração praticamente todos os domingos aqui nesta igreja, e eu tenho ajudado centenas de pessoas a entregarem o controle da sua vida a Jesus. E quantas têm tido o privilégio de serem transformadas pela presença de Deus em suas vidas. Querido, não deixa para depois. Esse é o maior privilégio que um homem pode ter: entrar na presença de Deus conduzido pelo próprio Jesus. Para que deixar para amanhã o que pode acontecer de maneira tremenda e maravilhosa hoje, aqui, agora? Pastor, eu quero, pastor, eu quero. Então, meu querido, repita comigo, palavra por palavra dessa oração que eu vou fazer.
As pessoas que estão sentadas ao seu redor não precisam ouvir. Você vai fazer essa oração no seu coração, mas eu peço que você seja sincero e a faça com fé. Vamos juntos? Eu oro e você repete comigo no seu coração. Aí no seu lugar, ore comigo assim: Senhor Jesus, acabo de compreender o quanto preciso de Ti. Por isso, nessa noite, eu abro o meu coração e a Ti entrego o controle da minha vida. Entrego o meu passado, com todos os meus troféus e medalhas, com todas as minhas vergonhas e lágrimas. Entrego o meu presente, com todas as decisões do meu dia a dia. E entrego o meu futuro, a minha eternidade. E a Ti imploro, quando desta terra eu partir, abre a porta do céu. Por favor, deixe-me entrar na presença do meu Pai Celestial. Cabeça curvada, os olhos fechados. Você fez comigo esta oração, seja você quem for, membro desta igreja, membro de outra igreja, nosso amigo convidado. Se você fez comigo esta oração, eu quero muito orar por você agora. Então aí onde você está, se você orou comigo, levante bem alto a sua mão e permaneça com a mesma levantada. Eu quero orar por você, aí onde você está. Deus abençoe você, você também, você também, você eu estou vendo. Permaneça com a mão levantada, por favor, aí onde você está. Lá atrás eu vejo você também, lá na galeria você também, você. Deus abençoe você. Permaneça com a mão levantada, por favor, são muitas pessoas. Eu vou pedir a você, meu irmão, minha irmã, você está do lado de alguém com a mão levantada, coloque a mão no ombro dele, por favor. Coloque a mão no ombro dela, por favor. Ninguém sozinho nesse momento, ninguém sozinho. 2, 3 pessoas, se você quiser se aproximar, se vocês quiserem se aproximar, coloque a mão no ombro dele, no ombro dela. Ninguém sozinho nessa hora, na galeria. Faça isso, por favor, isso. Pai, eu quero colocar todas essas pessoas em Tuas mãos. O Senhor as conhece, o Senhor sabe a história de cada uma delas. E nesta hora, quero pedir que o Senhor segure nessas mãos. Quero pedir que o Senhor segure nessas mãos. Nós vamos fazer algo ainda muito mais especial, muito mais especial. Eu vou pedir que a igreja toda se coloque de pé, toda a igreja. Querido, você orou comigo, você levantou a mão. Tem alguém aí orando por você? Venha com essa pessoa até aqui à frente, para a família de Deus orar por você. Isso é algo muito mais especial. Eu espero você, sai do seu lugar, lá na galeria, eu espero você. Privilégio da igreja do Senhor, orar por você. Isso, eu espero você. Pode vir. Lá na galeria, eu espero você também. Levarei eu também minha cruz, até por uma cor trocar. Mais uma vez. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Bem forte, igreja. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma. mais uma vez. Eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também
cantar, nós vamos cantar mais uma vez. Mas eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã. Você está afastado da igreja, você foi excluído, desligado de alguma igreja. Você se entristeceu com a liderança da igreja, ou com a igreja como um todo. Você se entristeceu com a religião. Nessa noite eu quero dizer para você, eu não preguei religião, eu falei de um relacionamento que você pode ter com Jesus Cristo. É isso que faz diferença na nossa vida. Talvez você esperou muito da religião, muito da igreja, muito dos líderes e pastores. E essa noite, Deus está falando com você, chamando você de filho pródigo. Volta para casa, volta para a presença do Pai. Então nós vamos cantar mais uma vez o coro dessa música, desse hino. E enquanto nós cantamos, se Deus fala ao seu coração, se Deus chama você para um novo tempo de relacionamento com Ele, então sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Eu vou levar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Pastor Eduardo vai orar por vocês. Estende suas mãos para cá, igreja. Deus, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra alcançou esses corações essa noite. Usa essa igreja para auxiliar na caminhada dessas pessoas. Que daqui nós tenhamos muitos e muitos discípulos de Jesus. Assim nós oramos em Teu nome. Amém. Amém, Senhor. O pastor Edu e o pastor Marcílio quer presentear todos vocês com algo muito especial da nossa igreja para a vida de vocês. Por favor, saiam aqui por essa porta para a nossa varanda e ali eles têm um presente especial para abençoar a vida de vocês. Vamos orar. Leva-nos, Senhor, em paz, amparados, protegidos e guardados por Ti, Senhor. Colocamos em Tuas mãos a nossa vida. Colocamos também a vida daqueles irmãos amados que nos acompanharam pela internet. Alguns fizeram seus pedidos de oração e é por eles que oramos agora, depositando suas vidas também no Teu altar. Dá Tua bênção, meu Pai, por favor. Leva-nos para uma semana de paz. Leva-nos, Senhor, para uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa semana. Deus abençoe você. Nem sempre se sabe